Olá, meu nome é Elisandra Abreu, sou professora do IDA Cursos. Hoje nós vamos falar sobre a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. O que seria TUST e TUSD? TUST, com T, tarifa de uso do sistema de transmissão, e TUSD, com D no final, tarifa de uso do sistema de distribuição. Nós vamos discutir hoje algumas jurisprudências e alguns entendimentos sobre a ilegalidade da incidência do ICMS nas tarifas TUST e TUSD de energia elétrica. Esse é um julgado que foi um leading case sobre o assunto, um precedente importante para nós tratarmos dessa questão da ilegalidade das tarifas na base de cálculo do ICMS. Olhem só, me permitam ler. É pacífico o entendimento de que a súmula 166 do STJ reconhece que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Então, o que nós estamos falando aqui? A Lei Complementar 87/96, a lei referente ao ICMS, também chamada Lei Candir, estabelece em um dos seus artigos a conceituação de energia elétrica como mercadoria. Essas tarifas de uso, de transmissão e distribuição não podem ser consideradas na base de cálculo do ICMS, por conta de não permitir que esse simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para o outro não reconhece isso no fato gerador do ICMS. Então, o que nós concluímos? Nesse julgado fala, assim, por evidente, não fazem parte da base de cálculo do ICMS a TUST, taxa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, e a TUSD, taxa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica. Esse julgado é de Santa Catarina e o julgamento aconteceu em 2015. Olhem só alguns aspectos que nós vamos tratar aqui. A discussão, refere-se a essas tarifas em relação à base de cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual, o ICMS. Os estados, eles têm incluído a TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS. No entanto, não tem fundamento constitucional para fazerem essa inclusão na base de cálculo. E essas tarifas também não se confundem com mercadoria. Mais para frente eu vou mostrar para vocês que tem uma emenda constitucional e um projeto de lei tratando dessas questões para poder, aí sim, serem cobradas. Hoje não tem regramento constitucional, nem através de lei complementar, que dê essa garantia para essa cobrança. Nesse sentido, o STJ tem decidido de forma reiterada pela não inclusão desses valores na base de cálculo do ICMS. Pois olha só, no final aqui ele tem entendido que não trata-se de parcelas do preço, não constitui venda de energia, mas estão somente o seu transporte. E como nós vimos na súmula 166 do STJ, eu não posso colocar na base de cálculo do ICMS isso. Essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ. O que o Supremo falou? Ele manifestou no seguinte sentido nesse recurso extraordinário 1.041.836. Não julgar ICMS sobre TUST e TUSD. O argumento foi que não trata de questão constitucional. E nós sabemos que o Supremo ele analisa as questões constitucionais. As questões infraconstitucionais são tratadas pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. A consequência disso foi que a matéria vai ser julgada pelo STJ. A competência é do STJ. Para isso, a primeira turma do STJ decidiu que vão ser julgados os recursos repetitivos sobre o tema. O tema foi destacado como 986, de 3 recursos especiais.
2 recursos especiais e um embargo dos recursos especiais. A proposta de afetação foi apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que também determinou a suspensão em todo o território nacional dos processos pendentes. O que a gente verifica quando há um recurso repetitivo, como nesse caso? Ele representa um grupo de recursos especiais que tenham teses idênticas, ou seja, que possuem um fundamento em idêntica questão de direito. Está estabelecido no artigo 1037 do Código de Processo Civil de 2015. O artigo 1037 do Código de Processo Civil estabelece que, selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença do pressuposto do caput do 1036, proferirá decisão de afetação na qual, o inciso 2 fala, determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Então, esse assunto está estabelecido como recurso repetitivo e suspendeu todos os processos no território nacional em relação a essa discussão. O parágrafo 4º, ele fala que vai ser decidido no prazo de 1 ano em relação a essa suspensão, em relação a esse recurso repetitivo. E o 1036 que ele citou, diz o seguinte, que sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais, no caso é o especial, como nós vimos, esse assunto não é discutido pelo Supremo porque não é questão constitucional, com fundamento em idêntica questão de direito, todos eles tratam da não inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS. Haverá afetação para julgamento, de acordo com as disposições dessa subseção, observando o regimento interno, tanto do STJ, como no caso da TUST e TUJ do STJ. Essa decisão colegiada, a ser proferida pelo STJ, será aplicada para todos os processos que tratarem desse assunto. E nós vemos o respeito à celeridade processual e à segurança jurídica, que está estabelecida no inciso 3º do artigo 927 do CPC. Vejamos, ele faz o seguinte, que os juízes e os tribunais, eles devem obedecer os acórdãos em incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas ou em julgamento de recursos extraordinários especial repetitivos. Depois dessa decisão do STJ, o que vai acontecer? Todos os outros processos que estão suspensos vão respeitar essa decisão. E aí, nós verificamos algumas questões em relação a TUST e TUSD na legislação dos estados. Atendendo à legislação dos diversos estados, as empresas de transmissão e distribuição têm passado a destacar o ICMS sobre os valores recebidos das tarifas, repassando aos contratantes, por meio do mecanismo dos preços, o respectivo ônus. Então, o ônus que as concessionárias têm em relação às tarifas, eles estão repassando para os consumidores, os contratados, que contratam. O nosso ordenamento jurídico, como nós sabemos, ele é hierárquico. Nós temos aí a teoria do Hans Kelsen, da piramidal. Então, as normas de qualquer natureza, legislativa ou administrativa, não podem sobrepor a Constituição, muito menos as leis complementares que tratam de normas gerais. Então, nesse sentido, a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, que está previsto nas alíneas e no parágrafo 1º, nas alíneas A e B, do parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar 87/96, que estabelece a energia elétrica a condição de mercadoria. Então, essa categoria que foi criada, ela não deixa margem para nós colocarmos as tarifas dentro da base de cálculo do ICMS. A TUST e TUJ não podem ser vistas nem cobradas como venda de mercadoria, pois é uma operação interna entre os produtores e distribuidores de energia.
Tampouco pode ser considerado como transporte de energia também, pelas próprias características dessa mercadoria, que vem o entendimento conceitual em relação a essa ficção jurídica. Não há previsão, portanto, nem constitucional, nem nas normas gerais, através de lei complementar, em relação a esse aspecto, que dê resguardo para a cobrança dessas tarifas. A conclusão é reforçada, como eu comentei agora há pouco, com a existência no Congresso Nacional da proposta de emenda 285 de 2004 e do projeto de lei 352 de 2002. A emenda constitucional proposta no caso do Congresso aqui, determinando a incidência do ICMS na transmissão de energia. Esse projeto tem também o projeto de lei complementar, que é o 352 de 2002, incluindo na base de cálculo do imposto, no caso o ICMS, os encargos de transmissão e distribuição de energia. Olha só, se eu não tenho legislação, nem constitucional, nem lei complementar com normas gerais, e eu tenho no Congresso, e eu tenho um projeto de lei também, colocando essas tarifas dentro da base de cálculo, a contrário senso, eu entendo que hoje elas não poderiam ser cobradas. Só após a aprovação da emenda constitucional e o projeto de lei, no caso, né, desses dois projetos, um deles estabelecendo, incluindo as tarifas dentro da base de cálculo do ICMS, aí sim, os estados poderiam cobrar as tarifas. O que eles estão fazendo? Eles estão antecipando essa cobrança por conta própria, com base em convênios e legislações estaduais. E nesse caso do ICMS, é um tributo que está estabelecido na Constituição e através de lei complementar a 87 de 96, nenhum dos dispositivos, né, nem a Constituição, que é a nossa carta-mãe, nem a lei complementar que trata do ICMS estabelece a cobrança das tarifas. E aí o que nós verificamos? Também um aspecto importante para tratarmos. Lisandra, qual é a diferença do mercado livre para o mercado cativo? Olha só, o mercado livre, eu vou ler aqui para vocês, é uma conceituação da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Segundo a Abracel, é um ambiente do mercado livre. É um ambiente em que os consumidores podem escolher livremente seus fornecedores de energia. Então, eu tenho uma empresa, eu contrato uma concessionária, eu contrato a CEMIG, no caso de Minas Gerais, eu contrato a CPFL, no caso de São Paulo, para trazer essa energia para a minha empresa, exercendo o seu direito de portabilidade da conta de luz. Nesse ambiente, consumidores e fornecedores negociam as condições de contratação. É um contrato, eu escolho. Nos contratos de energia são estabelecidos os preços, garantias, condições de pagamento, o prazo da entrega, dentre outros aspectos. Então, é uma relação contratual, é uma relação de escolha. As tarifas, no caso, a TUST e TUSD, compõe o preço nos contratos de venda de energia firmado no ambiente de contratação livre, mercado livre, em decorrência do transporte dessa energia elétrica pelo sistema da rede de transmissão e pela rede de distribuição. Eu vou comentar que esse aspecto aqui, ó, as várias decisões são no sentido que, no caso de mercado livre, que é aquele julgado que eu apresentei para vocês no início, aquele precedente, não cabe aplicação aí das tarifas na base de cálculo do ICMS. Agora, quanto ao mercado cativo, é um pouquinho diferente. Um ambiente de contratação regulada, o consumidor contrata energia compulsoriamente. Eu não tenho escolha. A energia que chega na minha casa é a energia da concessionária. E eu não escolho qual concessionária eu vou, né, receber essa energia. A distribuidora da região em que está. As tarifas pelo consumo são fixadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e não podem ser negociadas. Todos os consumidores
residenciais estão nesse mercado, assim como algumas empresas comerciais, indústria, consumidores rurais. Então, eu não escolho. No mercado livre, eu escolho, eu contrato. Então, no mercado cativo aqui, o distribuidor e o fornecedor é o fornecedor compulsório da energia, ao qual a unidade de consumidores está conectada. Residências, indústrias, comércios, aí consumidores rurais também, gerando uma única relação contratual entre distribuidor e consumidor, ficando o distribuidor responsável por cobrar todos os custos e encargos da cadeia produtiva anterior. Então, o que nós analisamos? Que no mercado cativo, eu entendo que seria cabível a cobrança das taxas aí. Só que ainda assim há questionamentos por conta de não ter a Constituição nem a lei complementar estabelecendo. Mas os julgados, em sua maioria, para o mercado cativo, têm entendido que as tarifas são devidas. Só para o mercado livre que não. E qual que é o argumento do subprocurador da República, Dr. Flávio Giron? Apenas no caso dos consumidores cativos, as tarifas devem integrar a base de cálculo do ICMS, pois os custos são inerentes ao contrato de fornecimento. Então, essa é a alegação. Já no mercado livre, o uso das redes de transmissão e distribuição é por meio de contrato, separadamente do fornecimento da energia. Então, referido custo não está previsto no contrato, portanto, não poderia compor o preço da operação. Independente, olha só, as tarifas independentes do efetivo consumo de energia elétrica é calculada com base na distribuição e transmissão, ou seja, nos montantes de uso contratados, disponibilizados ou verificados nos pontos de conexão. Nós temos aí a resolução, o artigo 14 da resolução da ANEEL, 507 de 2012, que trata sobre esse aspecto. Então, olhem só, nos casos de energia elétrica, o fato gerador ICMS acontece no momento em que ela é efetivamente consumida pelo contribuinte. As tarifas são tarifas cobradas que englobam as instalações, olha só, o que está cobrando dentro das tarifas? Instalações, equipamentos, componentes da rede de transmissão e distribuição de energia elétrica até a residência, a empresa do consumidor. São operações anteriores à consumação da energia. Então, essas tarifas são necessárias à prestação do serviço público, de forma que, né, caracterizaria, aí, no caso, esse é o argumento dos estados, que caracteriza aí o fato gerador, não podendo, por conta de tudo que nós dissemos aqui, não tem resguardo nem na Constituição, nem na lei complementar, cobrar na base de cálculo do ICMS. Então, trata-se de uma majoração tributária inconstitucional e ilegal que causa relevante impacto. Não tem apoio na Constituição, não está resguardada lá, e não tem apoio na lei complementar que trata do ICMS, é 87 de 96. O que representa isso? Pode ter uma economia de 7% a 15%, dependendo do consumo. Além da empresa ou do consumidor que contratar energia, normalmente são empresas, né, que fazem essa contratação do mercado livre, né? O mercado livre é aquele que nós dissemos, que eu vou e contrato a concessionária, né, estabelecida através de contrato. Não tem resguardo para essa cobrança. Aí o que a gente verifica? Que se houver uma discussão, né, igual nós estamos acompanhando aqui algumas discussões judiciais, haverá essa economia na conta de energia a depender do consumo. E nessa questão eu posso inclusive pedir a repetição do indébito dos últimos 5 anos. Então, eu tenho o direito da repetição do indébito dos últimos 5 anos. Então, eu manejaria uma ação para resguardar os direitos, né, da decisão em favor do contribuinte no julgamento. E aí, o que acontece? Elisandra, estão suspensos os processos por conta
da decisão em recurso repetitivo, até julgamento. Eu posso entrar com uma ação? Sim. E eu até sugiro que entre com essa ação para quê? Para resguardar os últimos 5 anos. Para que se houver uma decisão favorável, da data que você postulou, dos últimos 5 anos, você tem direito à repetição desse indébito. Através de quais mecanismos? Compensação, eu vou compensar nas faturas posteriores, ou repetição do indébito, eu vou pedir o valor de volta. E legitimidade para postular essas questões junto ao judiciário. Quem tem legitimidade ativa são os consumidores que pleitearem a restituição do tributo. O STJ, desde 2012, já pacificou o assunto, dizendo que, no caso da legislação específica, para a concessão do serviço público, o consumidor ele tem legitimidade ativa para propor essas ações. Nós verificamos aqui na jurisprudência, olhem só. O finalzinho dela que eu destaquei falou o seguinte: o STJ, firmou entendimento segundo o qual o consumidor detém legitimidade ativa para postular a repetição dos valores recolhidos a título de ICMS incidente sobre a demanda contratada e não utilizada de energia elétrica. É uma outra tese que, nesse caso aqui, eu não vou aprofundar, mas eu vou comentar do que se trata, que há uma contratação de energia elétrica de uma determinada demanda e eu não utilizei toda essa demanda. Então, eu posso ter de volta essa demanda que eu não utilizei. Continua aqui a jurisprudência, essa jurisprudência STJ, agravo regimental no recurso em mandado de segurança do Rio de Janeiro. A outra jurisprudência que eu trouxe para vocês, também o trecho que eu destaquei, tem legitimidade para propor ação declaratória com repetição do indébito, na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada. É um outro recurso especial, esse de Santa Catarina. As orientações. Como eu faço para obter as contas, que serão 60 contas de energia elétrica, 60 faturas, ou seja, dos últimos 5 anos para restituição? Eu posso fazer esse levantamento enviando um ofício para a concessionária solicitando essas 60 faturas. Ou, por amostragem, na ação que eu vou propor, apresento algumas faturas e peço que oficie a concessionária para apresentar esses documentos junto ao processo. Orientações jurídicas aqui, continuando nas orientações jurídicas. A suspensão das ações que versam sobre as tarifas ocorreu, então, no território nacional. Essa suspensão, como eu comentei, não impede a propositura de uma ação em relação a essas questões, das tarifas não comporem a base de cálculo do ICMS. E o pedido importante de repetição do indébito dos últimos 5 anos, porque os estados vêm cobrando isso, Então, você teria direito, contar da data da propositura da ação, os últimos 5 anos para restituição desses valores, ou através de compensação, ou através de restituição. Por que a importância da propositura da ação? Porque esse assunto pode ser modulado. Então, na decisão pode entender que só teriam direito ou quem já propôs a ação anterior ao julgamento, ou somente os que não propuseram somente dali para frente. Então, por isso, a importância de propor essa ação, para te resguardar. Porque nós não sabemos como que o STJ vai decidir nesse aspecto. E em relação a liminar, não é uma decisão provisória? Sim. E se porventura for julgado que ela inclui, as tarifas podem ser incluídas na base de cálculo do ICMS. Eu oriento que faça um provisionamento desses valores, se entender, que seja mais seguro. Então, entra com a ação, eu consegui eliminar. Por exemplo, eu trouxe alguns julgados aqui,
do escritório que trataram desse assunto e nós conseguimos. No estado de São Paulo, a liminar fala o seguinte: concedida a decisão liminar, pois mal maior seria causado com a continuidade da cobrança do ICMS na base, né, de cálculo do tributo. Ademais, a liminar, no caso, é plenamente reversível. Então, é uma decisão provisória. O escritório conseguiu liminar essa decisão. Então, nós sabemos que lá na frente pode julgar que pode incluir as tarifas? Pode. Então, nós temos que orientar o cliente nesse aspecto, né? Você quer ter uma segurança a mais, faz um provisionamento ou um depósito judicial. Mas aí vai impactar nos ganhos e aí, às vezes, é mais interessante um provisionamento. Em Minas Gerais, a gente, na maioria das vezes, em alguns casos nós conseguimos em primeira instância. Outros nós conseguimos agravando. O tribunal concedeu a liminar e suspendeu por conta do IRDR. Então, nesses aspectos, nós temos que nos atentar e pleitear os últimos 5 anos. E os cálculos, como é que eu faço? Olha, o cálculo não é tão simples de ser realizado, né? Porque na fatura da conta de energia elétrica não está tão claro aqueles valores ali das tarifas, e o cálculo é um pouco complexo. Eu oriento que se peça uma perícia posteriormente, com base no levantamento que foi realizado. Certo? O STJ tem se mostrado com maioria favorável aos contribuintes. Alguns tribunais têm divergências em relação a esse entendimento. E nós temos aí um incidente, né, de demandas repetitivas para poder suspender todas as ações para a decisão em um único caso valer para todo o território nacional. Eu agradeço essa oportunidade. Meu nome é Elisandra Abreu, eu sou professora do IDA Cursos. Obrigada.